Estamos de volta. O mês de abril de 2024 foi o mais quente da história, segundo o Observatório Copérnicos. No mês passado, os termômetros ficaram 0,67 graus Celsius além da média para abril entre 1991 e 2020. Os dados da Agência Espacial Europeia indicam que abril deste ano teve as temperaturas mais elevadas para esse mês, já registradas na série histórica. A média global foi de 15,03 graus Celsius no período, ficando 0,14 graus Celsius acima do máximo anterior de 2016. Com isso, abril foi o 11º mês consecutivo em que as temperaturas médias globais foram as mais altas já observadas para os respectivos meses. Os resultados foram feitos com base em análises geradas por computador a partir de bilhões de medições de satélites, aeronaves, embarcações e estações meteorológicas de todo o mundo. As medições mostraram que o planeta segue apresentando uma sequência de novos recordes de calor após 2023. Foi classificado pelo Copérnicos e por outras instituições de pesquisa como o ano mais quente da história da humanidade. Nos últimos 12 meses, de maio de 2023 a abril de 2024, a média de temperatura global foi a mais quente já registrada, ficando 0,73 graus acima da média de 1991-2020. O fenômeno El Niño e os efeitos do aquecimento global provocaram um recorde de desastres climáticos na América Latina e no Caribe em 2023. Os dados são da Organização Meteorológica Mundial, uma agência da ONU. O ano passado foi o mais quente registrado na região, que também sofreu com a elevação do nível do mar e o recuo das geleiras. Além disso, as mudanças climáticas causaram uma distribuição irregular de chuvas. As secas e os incêndios florestais em determinadas regiões também foram registrados. Em 2023, foram notificados 67 episódios de desastres meteorológicos, hidrológicos e climáticos na América Latina e no Caribe. Destes, 77% estavam ligados a tempestades e enchentes, de acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial. Entre os desastres, a entidade destacou a intensa seca que atingiu a região, que fez com que fosse registrado o nível mais baixo do Rio Negro, na Amazônia, em mais de 120 anos de medições. Quem vai explicar melhor a ligação desses desastres naturais com as mudanças climáticas é o Carlos Bucuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Boa noite, Carlos. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar pedindo uma explicação até para quem está assistindo, nós mesmos, que somos leigos. Muita gente talvez confunda. O El Niño não é algo que é provocado pela mudança climática, ele é um fenômeno que já existia e ele foi piorado pelas mudanças climáticas. A gente pode falar de maneira simples dessa maneira, ou seja, a tendência é que ele pode ainda piorar nos próximos anos que ele aparecer? Olha, as duas questões que você coloca são verdadeiras. Primeiro, você tem o aquecimento global, que é o aquecimento contínuo do planeta em função das emissões de gases de efeito estufa. Esse é o ponto. O El Niño é um evento esporádico que ocorre mais ou menos de 7 em 7 anos e quando ele acontece, ele intensifica o calor a partir do fato de que ele aquece as águas do Oceano Pacífico, que é muito grande, isso interfere em todo o planeta. Então, somando-se os dois fatores, você tem uma sinergia interessante. O El Niño surge cada vez mais intenso, cada vez mais super El Niño. Então, essa é a grande questão. Então, você tem aí tudo que era temido de 1,5 grau de temperatura média máxima é atingido agora com essa confluência desses dois eventos simultâneos. Carlos, a gente vive num país aí de dimensões continentais, obviamente que todas as regiões serão de alguma forma afetadas pelas mudanças climáticas, mas eu já vi muitos especialistas dizendo que o Rio Grande do Sul especificamente já estava ali no radar como um dos estados mais vulneráveis a essas mudanças. Por quais motivos? Olha, é interessante essa questão do Rio Grande do Sul, porque a posição geográfica na América do Sul, ele fica num ponto onde ele recebe umidade da Amazônia, né, a carga de rios voadores da Amazônia, ele tem ventos que vêm do Pacífico e intensificam a pluviometria, as chuvas no Rio Grande do Sul,
E essa massa de calor que vem do interior do continente passa pelo Rio Grande do Sul, encontrando as frentes frias que vêm da Antártida. Então, na verdade, o Rio Grande do Sul ele está dentro de um corredor que propicia esse elemento de intempestividade, não é? É o que nós estamos assistindo hoje. É a tempestade perfeita. Esse é o fator que ocorre no Rio Grande do Sul. Carlos, a gente tem acompanhado, a gente falou há pouco, o aumento das temperaturas, mês a mês, recordes seguidos. Isso coloca o Brasil em que situação? A gente é um país que tem uma costa enorme, rios importantes que cortam. O que a gente pode sentir? É isso? É mais disso que a gente está vendo? Ou seja, chuvas muito fortes e também as secas em outras regiões do país também fortes? Ou seja, vai ter rio que vai subir o nível e tem rio que vai ficar com o nível muito mais baixo? Então, a marca registrada das mudanças climáticas é o enlouquecimento do clima, não é? Essa situação de intempestividade. Você alterna elementos de intenso calor, de seca, com elementos de muita pluviometria, muita chuva e agravamento aí, como a gente vê agora no Rio Grande do Sul. Na verdade, esses fenômenos eles acontecem simultaneamente. Por exemplo, a onda de chuva no Rio Grande do Sul, ela não se espalha para o norte, porque ela sofre uma zona tampão de calor que está atingindo o Pantanal, provocando seca e provocando incêndios, não é? Então, esses são elementos que surgem, às vezes, concomitantemente, implicando numa maior gravidade dos seus efeitos. Então, você pode ter seca na Amazônia, seca no Pantanal, muita chuva na região do Rio Grande do Sul, e pior, tá? Quando se fala de aquecimento global para a América do Sul, é uma situação muito diferente de pensar que 1,5 grau de média global vai ser o pico da onda de calor no Brasil. Vai ser um fator muito maior nessa área continental que nós vivemos. Então, se pode pensar que a média global vale para a temperatura que o Brasil pode atingir. Tá certo, Carlos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.